Bem, mais uma vez, boa tarde. Vou passar a ler algumas notas do contexto da produção deste livro. Da vaga de transições de regimes autoritários para regimes democráticos que atingiram muitos países africanos desde os anos 1980, Moçambique materializou pela primeira vez a sua adesão ao multipartidarismo com a realização das primeiras eleições de 1994. Depois da abertura econômica em 87 e da promulgação da Constituição em 1990, que redefiniu a abertura política, o país conheceu um conjunto de transformações nos seus modos de governação e nas formas de institucionalização do poder político. Em 2002, foi publicado um livro intitulado Moçambique, 10 anos de paz, cujo autor esperávamos que estivesse aqui, mas por diferentes razões não está aqui. Nesse livro, para além de artigos que discutiam aspectos inerentes à paz, havia também outros artigos que se debruçavam sobre o processo de democratização de Moçambique. Se é verdade que de lá para cá muitas publicações foram escritas e ou produzidas sobre o processo de transição democrática em Moçambique, pouco ou quase nenhuma publicação ou debate estruturado foi organizado para se refletir sobre o balanço do processo de transição do regime monopartidário para o multipartidarismo. Foi com base nesta constatação que o EISA projetou uma conferência internacional denominada 25 anos de democracia multipartidária em Moçambique. O objetivo dessa conferência era discutir o estágio do processo de democratização 25 anos depois da realização das primeiras eleições. Estudiosos nacionais e internacionais que trabalham sobre Moçambique, figuras da sociedade civil, políticos, etc., tinham sido convidados para essa conferência internacional para partilhar as suas reflexões e as suas visões sobre o processo de democratização em curso. Inicialmente prevista para os dias 30 e 31 de março de 2019, a conferência foi posteriormente adiada devido à Covid. A ideia de discutir o processo de democratização permaneceu e transitou para a organização deste livro, que hoje é publicado e intitulado Democracia Multipartidária em Moçambique. A ideia do livro é de analisar as dinâmicas de democratização de Moçambique e os resultados por ela produzidos, não só numa perspectiva de longa duração, à la Ferdinand Berdel, mas também como um fenômeno social total, à la Marcel Mauss. É por isso que, para além de fazer uma análise das trajetórias históricas e políticas das instituições produzidas no âmbito do processo democrático, este livro discute também os processos eleitorais de descentralização, discute a economia, discute os atores relevantes do processo de democratização, nomeadamente os órgãos de gestão eleitoral, a sociedade civil, os partidos políticos, a juventude, as mulheres, os mídias e etc. O livro reúne cerca de 17 artigos, entre artigos acadêmicos e testemunhos escritos por personalidades que viveram o dia a dia do processo de transição para o regime democrático em Moçambique. Na base das reflexões, encontramos uma inquietação que se confunde algumas vezes com essa vontade de engajamento por um Moçambique melhor, ainda mais porque a grande parte dos autores dos artigos são moçambicanos e residentes em Moçambique. Não há nada melhor que pensar por dentro sobre inquietações que se vivem no dia a dia, fazer uma introspecção
e uma reflexão verdadeiramente vernacular naquela perspectiva de Malinowski, mas que nem por isso dispensa o rigor metodológico que caracteriza a reflexão científica. Os textos elaboram quase todos eles a visão de uma sociologia do possível, ou seja, um ideal de uma democracia que sirva como base para a sustentabilidade política e econômica de Moçambique. Espera-se que o livro seja importante para perceber não só os resultados produzidos pelo processo de democratização em curso, mas também lançar pistas sobre os caminhos que este processo segue numa altura em que Moçambique vive aquilo que nós chamamos uma paz precária, qual é o resultado do alastramento dos conflitos armados no centro e no norte do país. Portanto, esperamos que esse livro seja uma via aberta para aquilo que nós denominamos uma reflexão sobre que caminhos segue a democracia moçambicana. E muito obrigado.